Olá a todos, estamos começando mais um Café com Cristo Live. O Café com Cristo é uma live devocional que acontece às terças, quintas e sextas. Nós estamos em um propósito de oração, 40 dias de oração. E nestes dias nós temos lido e meditado no movimento do Espírito sobre a Igreja de Jerusalém. Este espaço é um espaço de oração e meditação na palavra. Nós também gostaríamos de fazer a você um convite para que seja um missionário conosco. Assim como eu, há muitos outros pregando o Evangelho neste espaço virtual. E você pode ser um parceiro da missão se inscrevendo neste canal ou deixando aí o seu joinha. A mesa já está pronta, o café e o pão já estão sobre a mesa. Há um convite para mim e para você hoje, feito pelo Pai. Há um lugar para você na mesa. Vamos ter uma palavra de oração, vamos falar com o Senhor. Agradecemos, ó Pai, por esse dia. Te agradecemos, ó Deus, porque hoje, nesse dia que o Senhor fez, o Senhor nos dá tudo, absolutamente tudo o que precisamos para viver este dia conforme o Teu propósito. Queremos nesse dia fazer o Teu nome conhecido, glorificar o nome do Senhor por meio do nosso viver. Renova em nós o Teu Espírito e nos dê poder, ó Deus, para viver esse dia conforme a Tua vontade e o Teu querer. Continue, Senhor, abençoando cada um de nós, ministra aos nossos corações, que não seja o servo do Senhor, mas que seja o Teu Santo Espírito a falar conosco. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria então de compartilhar aqui uma pequena devocional que fala sobre mudanças repentinas. Gostaria de ler um texto que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 8, versículo de número 1, diz assim: Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Você já experimentou aquele dia em que o sol estava brilhando, não havia nuvens e você estava cheio de expectativas a respeito daquele dia de final de semana ou daquele dia de praia, e você ali fez planos para aproveitar esse dia e de repente tudo mudou? As nuvens chegaram, cobriram o sol, raios, trovões, chuva, vento forte, os planos mudam e é necessário um abrigo, é necessário uma mudança de rota naquele dia. Você já teve essa experiência? Foi o que aconteceu aqui no livro de Atos, no capítulo de número 8. O registro que nós vemos aqui vai falar sobre mudanças repentinas. No versículo de número 1 do capítulo de número 8, o texto diz assim, naquele dia. Que dia? Foi o dia em que tudo mudou. Atos nos fala sobre uma igreja bem-sucedida. Lucas, o escritor de Atos, vai dizer que a igreja que estava baseada em Jerusalém começou a crescer. Era um grupo de 120 pessoas. E de repente esse grupo começou a tomar proporção. E eles logo se tornaram 3.000, 5.000. Eles estavam alcançando o templo de Jerusalém. Eles estavam influenciando os sacerdotes. Milagres e prodígios acontecendo. Os apóstolos gozando de prestígio na cidade. Os pobres sendo alimentados por uma igreja misericordiosa. E de repente as coisas mudaram. Os próprios líderes do judaísmo confessaram, lá no capítulo 5, versículo 28, que o Evangelho havia tomado Jerusalém. O texto então aqui nos fala de uma igreja que tinha alcançado sucesso e de repente tudo mudou. Naquele dia, tudo mudou. E que dia foi esse? Foi o dia em que Estevão, um líder na igreja em Jerusalém, um homem
cheio de virtudes, cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo, um homem de boa fama. De repente esse homem começou a sofrer perseguição, e essa perseguição tomou proporções inimagináveis. Estevão foi levado para fora da cidade de Jerusalém, onde foi apedrejado e morto. Nesse momento, rompeu-se uma severa perseguição em Jerusalém. Então aquela igreja que vivia o céu na terra começou a ver o céu escurecer. O sol foi coberto, os ventos começaram a soprar forte e tudo mudou. Às vezes nós também experimentamos isto, não só no que se refere ao tempo, ao clima, mas no que se refere à própria vida. De repente as coisas mudam. Quando tudo está indo bem, quando tudo parece fluir como nós planejamos, como nós tínhamos sonhado, de repente tudo muda. Às vezes muda por uma perda, a morte de um ente querido, de um arrimo da família, de repente alguém que nós perdemos e que afeta a nossa alma de tal forma que nos leva a mudanças drásticas de vida, a perda de um emprego de uma forma inesperada, fonte de recurso, a falta de saúde, de repente a saúde nos falta, de repente você recebe um diagnóstico desfavorável e de repente as coisas mudam. Então muitos são os fatores que podem mudar a nossa vida. Da noite para o dia, nós estamos saindo da experiência que marcou a história humana. Nós vivemos algo que a humanidade nunca havia vivido, pelo menos no que se refere à sua proporção. Nós tivemos uma experiência de pandemia global. E essa pandemia, ela mudou as nossas vidas da noite para o dia. Então nós vamos ver aqui estes homens e mulheres que estavam congregando na igreja de Jerusalém, homens e mulheres que estavam vivendo o reino de Deus de uma forma tão intensa, de uma forma tão especial, de uma forma tão única nessa terra. Essa comunidade, esse corpo, essa família que estavam testemunhando milagres, sinais, prodígios, estavam testemunhando uma comunidade de amor, de misericórdia. E de repente eles passaram a viver perseguições, passaram a viver violência, passaram a sofrer violência, passaram a viver injustiça. De repente esses homens e mulheres, muitos deles tiveram que deixar suas casas. O texto aqui diz que eles foram dispersos, exceto os apóstolos. Os apóstolos permaneceram em Jerusalém por algum motivo, a qual nós não sabemos, mas nós sabemos que por providência divina, eles corajosamente permaneceram em Jerusalém. Não sofreram dano ali nesse primeiro momento, mas os demais, inclusive o corpo diaconal da igreja em que se encontrava Estevão, eles também foram dispersos, tiveram que deixar coisas para trás, tiveram que abandonar coisas para trás, tiveram que deixar uma vida estável para trás, para fugir e preservar a própria vida. De repente tudo mudou. Talvez a sua vida agora esteja experimentando algo assim. Talvez a sua vida esteja em um franco processo de mudanças, mudanças inesperadas, mudanças que levou você a perder o controle da sua vida. Você não tem controle dos eventos que estão solapando a sua vida. E você está vendo esses eventos tomando proporções cada vez maiores. É o que nós vemos aqui nesses dois versículos. Nós vamos ver que eles começaram a sofrer perseguições, e essas perseguições começaram a aumentar, especialmente sob a liderança de Saulo. Saulo foi comparado aqui por Lucas com um animal que perseguia ferozmente a igreja. Talvez a sua vida esteja agora sofrendo um processo de mudança.
Talvez você seja um crente piedoso. Talvez você seja um discípulo, uma discípula que ama Jesus, que ama Cristo. Talvez você seja um homem, uma mulher santo, homem e mulher exemplar na casa do Senhor, mas ainda assim você esteja agora vendo os ventos soprando forte sobre você. Mas aqui também nós aprendemos que, embora os ventos soprassem forte, e olha que sopraram forte, sobre a igreja, fazendo com que eles mudassem geograficamente, algo também aconteceu e que serve para nós de exemplo e de inspiração. É de que eles mudaram geograficamente, mas eles não mudaram espiritualmente. Eles mantiveram firmes. Os ventos sopraram, mas a casa daqueles discípulos estavam alicerçadas na rocha fiel que é Cristo. E aquela casa edificada na rocha não veio ao chão. Eles mudaram de geografia, mas não mudaram a fé em Deus. Não mudaram a fé no Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, que enviou o seu Filho, Jesus Cristo, o Messias, que também enviou o Espírito Santo de Deus, o poder de Deus na terra. Eles não mudaram, eles deixaram coisas para trás, eles abandonaram coisas para trás, perderam amigos, viram amigos como Estevão, irmãos em Cristo, sofrendo injúrias, sofrendo falsas acusações e até mesmo a morte. Mas apesar destas coisas, eles não abandonaram a fé em Cristo Jesus. Talvez hoje a sua vida esteja passando por um severo processo de mudança. Mas se você está em Cristo, a sua fé não mudará. Mesmo que até você queira, mas você não conseguirá. Porque uma vez em Cristo, não há como abandoná-lo, não há como deixá-lo. Uma vez tendo uma experiência real com Cristo, como negar a Cristo, como diz Pedro, para onde iremos se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Para onde iremos se conhecemos o amor dele por nós? Para onde iremos se conhecemos a graça, o favor dele que nos alcançou e que perdoou os nossos pecados e nos aceitou como somos e vem nos mudando de uma forma tão afetuosa? Como ir para outro lugar se só nele podemos ser totalmente aceitos? Como ir para outro lugar se somente nele podemos encontrar um tesouro tão precioso que é a salvação em Cristo Jesus? Não há outro lugar. Não há como negar a Cristo e a fé nele. A palavra que um dia recebemos no nosso coração, ela não pode ser contida pelos lábios daqueles que um dia encontraram Jesus Cristo. Então, nós vemos aqui que eles não mudaram. Eles mudaram de cidade, eles mudaram de região, mas eles continuaram pregando a palavra, como nós vemos Filipe, um diácono também na igreja primitiva, que também sofreu perseguição como os demais discípulos, mas ele foi para Samaria, e lá em Samaria ele pregou o Evangelho. Nós vamos ver então esses homens e mulheres avançando, prosseguindo, apesar daquelas circunstâncias. Aqui no versículo de número 1 há uma palavra que é para nós traduzida como dispersos. O texto aqui diz que os discípulos foram dispersos. Lucas aqui está dizendo que a perseguição, ela foi providencial. Então ela provocou, ela foi o gatilho para que os discípulos fossem enviados. A palavra disperso significa ser enviado como uma semente. Então Lucas está dizendo aqui que a perseguição que veio sobre a igreja, a morte de Estevão, foi como um vento forte que os levou para outras terras, como um vento leva uma semente. Ou seja, a igreja era uma semente, assim como ela continua sendo hoje. Eu quero encerrar essa devocional dizendo que os ventos que sopram sobre nós não podem mudar a nossa orientação de fé.
não podem levar a nossa crença e a nossa experiência real com Cristo. Nós não mudaremos. Os ventos que estão soprando não podem arrancar o nosso amor por Ele, a nossa paixão por Ele, a nossa devoção por Ele, a nossa gratidão por Ele, a nossa palavra que foi empenhada a Ele um dia, de que entregaríamos a nossa vida para Ele. Os ventos que sopram, eles são instrumentos nas mãos de Deus para nos enviar para outros momentos de vida, para outros lugares, para que ali possamos testemunhar Cristo e continuar expandindo a influência do reino. Então, quero dizer para você nesse dia que o vento que talvez esteja soprando sobre você, ele vai te levar para novos lugares. Que o Espírito Santo de Deus te dê discernimento, o mesmo discernimento que deu aos homens e mulheres da igreja primitiva, ao mesmo discernimento que deu aqui a Filipe e aos outros discípulos que foram parar na Judéia, Samaria e alvejaram o coração de Roma. Que esse Espírito te dê entendimento a respeito do seu momento de vida e que nada venha impedir você de prosseguir, de avançar e de viver tudo aquilo que Deus planejou para você como propósito de vida. Então eu gostaria que nesse momento nós estivéssemos em oração. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Quais são as mudanças que você está sofrendo? O que você está passando hoje? Quais são as lutas que você está enfrentando hoje? Certamente é o interesse de Deus a respeito deste momento de vida que você está enfrentando. Coloca estes momentos de vida, todos eles, nas mãos do Senhor agora. Deixa o Senhor cuidar do seu coração, da sua alma, enxugar as suas lágrimas, renovar as suas forças e te fazer prosseguir. Vamos ter uma palavra de oração, vamos então falar com o Senhor e vamos entregar as nossas mudanças nas mãos daquele que tudo pode. Vamos orar. Pai, um dia o Senhor esteve conosco em Cristo Jesus e a terra experimentou algo nunca visto antes. Os pés do Senhor tocou a terra por meio do Filho e essa terra nunca mais esqueceria esse dia. Dias de ministrações poderosas, dias de ministrações de amor, de misericórdia, de salvação, de cura, de vida e de glória. Mas esse dia teve um fim. A cruz se aproximou e roubou esse tão gracioso dia. Houve ali a morte e tudo mudou. Os discípulos de Jesus fugiram, tiveram medo, se sentiram enlutados, mas a palavra do Senhor diz que o terceiro dia chegou e junto a ele a ressurreição. Que nesse dia possamos entender, ó Deus, o movimento do Senhor na terra, compreender os propósitos do Senhor para nós, entender, ó Deus, a direção que o Senhor está nos dando. Os ventos que sopram são ventos que cumprem o propósito do Senhor, nos conduzir a um porto seguro, a um porto desejado, a um porto planejado, ao destino que o Senhor planejou para a tua igreja em nós. Abençoe cada vida. O Senhor sabe a natureza da luta que os seus filhos estão enfrentando. Oh Deus, em nome de Jesus, renove as forças, renove o ânimo, renove a mente, o entendimento. Os teus filhos, meu Deus, creiam na palavra, sejam renovados na crença, na fé, na tua palavra, que possam ter a visão e o entendimento renovados hoje. E que possam, meu Deus, se fundamentarem na palavra, nessa palavra que é para nós bússola, uma carta náutica que nos conduz e nos orienta em tempos em que nos sentimos perdidos. Quero abençoar nessa manhã os seus filhos e filhas, e que o teu Espírito venha sobre cada um de nós, renovando as nossas forças, revigorando o nosso ânimo, para que possamos prosseguir em direção ao alvo que o Senhor estabeleceu diante de nós. E que a bênção do Deus Todo-Poderoso, que a bênção do Deus Filho,
Que a bênção do Deus Espírito Santo esteja sobre nós, hoje e sempre. Amém. E glória a Deus. As mudanças, elas podem ser até uma realidade, mas existe uma outra realidade que nós não podemos desconsiderar. Que Jesus Cristo, Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Há uma promessa para mim e para você. Há um destino planejado, preparado para mim e para você. Permita que os ventos te levem e que todos tenham um dia abençoado, vitorioso em Cristo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.